Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí. E se você é nova por aqui, novo por aqui, seja bem-vindo, eu sou a Mila. E aqui no meu canal eu compartilho conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, que vão te ajudar a se reconectar com a sua essência. Então, se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já faz um tempinho que eu tô devendo esse vídeo para vocês, e enfim, cá estou aqui para compartilhar um pouco sobre a minha jornada profissional até aqui. E então vamos lá. E para deixar claro antes de qualquer coisa, essa cara minha de novinha, ela engana, viu? Muita gente vira e mexe, eu escuto gente falando: você tem 15, você tem 16 anos. Não, eu tenho 27 anos. E a minha jornada profissional, ela começou lá pelos meus 16 anos. E aquela época, né, da adolescência que você começa a querer ter seu próprio dinheiro, você começa a querer ter a sua independência. E foi assim comigo. Então eu comecei fazendo aqueles eventos recreativos. Então tinha uma agência que até eu e uma amiga minha fazíamos, que direcionava os trabalhos pra gente. Então era trabalho de recreação, de pintar rosto de criança, de organizar o evento e tudo mais. E era ótimo porque o dinheirinho da festinha ali do final de semana, ele já estava garantido. E eu era festeira, viu, gente? Eu adorava uma balada, uma festa, eu adorava. Então, foi assim que se iniciou a minha jornada profissional. E aí eu fiquei fazendo isso até lá os meus 17 anos. E aí, essa época era o fim ali do ensino médio. Eu comecei já a pensar o que eu queria fazer de faculdade. E eu nunca fui aquela pessoa que sabia ali desde criança o que queria fazer. Inclusive, eu fui muito mais pelo eu tenho que escolher uma faculdade, que é uma crença que a gente tem, que a gente carrega dentro da gente, do que uma escolha consciente mesmo. Tipo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero como carreira, como profissão. Eu sempre gostei de muitas coisas. Então, eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em fazer design de interiores, que eu amava ali, a decoração, organização de eventos eu também pensei. Pensei um pouco na arquitetura, em relações públicas, e uma coisa que eu sabia é que eu gostava de me comunicar. Então eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive muitas amizades, então eu gostava ali de me relacionar. E uma coisa que eu sempre gostei também era de gravar vídeos. Então, às vezes eu era até chata, porque eu tinha uma câmera daquela Cybershot e eu levava pra todo lugar e eu amava ficar gravando tudo. Eu ia pra balada com as minhas amigas, eu gravava. Eu ia dormir na casa de uma amiga ou ela ia dormir na minha casa, eu gravava. E aí a gente fazia vídeos completamente aleatórios, gente. Sabe aquelas viagens de formatura? Então, com 15 anos eu fui pro MED, com 18 eu fui pra Porto Seguro e eu lá levava a minha câmera e eu gravava tudo. Eu saía entrevistando as pessoas. Olha, gente, vocês não têm ideia. A pessoa ali, ela não tinha um pingo de vergonha na cara. Eu não tinha. Eu gostava de me relacionar, de gravar e de compartilhar tudo. Eu gostava daquilo, sabe? Então, embora eu não soubesse o que eu queria fazer ali como profissão, uma coisa eu sabia, que eu tinha facilidade de me comunicar e que eu gostava de compartilhar as coisas com as pessoas, eu gostava dessa área da comunicação. E eu cheguei a fazer vários daqueles testes vocacionais e tudo levava para comunicação. Aí eu escolhi, né, fazer jornalismo. Aí eu fui lá, fiz o vestibular e eu queria a Casper Libero, que é uma faculdade muito boa em São Paulo, nessa área. E adivinha, eu não passei. Foi por pouco ali, mas eu não passei, aí eu fiquei muito chateada. Então fui fazer cursinho para tentar fazer faculdade pública. E nessa época, o cursinho ele tinha muitas palestras de faculdade, aí eu assisti uma palestra do Mackenzie sobre publicidade e marketing. Daí eu me identifiquei muito com aquilo. Aí eu falei, bom, acho que é isso. E assim, vamos dizer que eu nunca fui aquela estudante aplicada, né? Até a 8ª série ali, beleza. Mas depois que chegou o ensino médio, a meta era só passar na média e pronto. Principalmente quando se tratava de exatas, que sempre foi um terror, matemática, física pra mim. Então, vivendo ali aquela realidade do cursinho, eu sabia que aquilo não era pra mim.
que eu não ia me matar de estudar para passar numa pública, porque eu nem sabia direito o curso que eu queria fazer. Eu não tinha uma motivação grande ali por trás, sabe? Então eu decidi, eu vi que não era ali para mim aquela coisa de estudar incessantemente para passar em pública, e eu falei, bom, vou prestar então ali no meio do ano o vestibular para o Mackenzie para fazer publicidade e marketing, e eu acho que é isso, esse é o caminho para mim. E nesse meio tempo, eu trabalhei numa empresa de licenciamento de publicidade. Eu ainda nem estava na faculdade, então eu trabalhava na parte administrativa mesmo. E depois eu fui trabalhar com telemarketing, que aí eu fiquei mais tempo nessa empresa que chamava Santa Amália. E lá eu marcava consulta, marcava exame para o convênio médico. E depois eu lembro que eu fui pro saque, que aí era um terror, porque imagina, era só BO que a gente tinha que resolver. Imagina na área da saúde, vocês já podem imaginar, né? O estresse que era. Então, eu também fiquei um tempo ali trabalhando nessa empresa. Aí eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular e aí eu comecei a fazer o curso de publicidade, gostei, me identifiquei e fui começar a procurar estágio na minha área. Aí, gente, eu fui abençoada, porque o meu primeiro estágio foi numa agência de marketing digital. E naquela época, o marketing digital não era conhecido como era hoje, né? A internet era meio que mato ainda. E era uma agência pequena, então foi como uma escola para mim. Eu tive chefes e mentores maravilhosos, que eles se preocupavam muito com o nosso desenvolvimento profissional. Então a gente tinha aula semanal, a gente tinha aula de inglês, eu fiz vários cursos profissionalizantes no Google, eu tive a oportunidade de conhecer o Google, que era maravilhoso. Eu estudei Google AdWords, estudei Google Analytics, né? Quem é da área sabe do que eu tô falando. E, assim, na época, isso era um grande diferencial, porque eu estava muito à frente ali do que estava sendo ensinado na própria faculdade que eu estava fazendo. Então, a faculdade ainda falava muito de comunicação offline, de coisas offline, enquanto eu estava ali no mercado de trabalho, no online, com a oportunidade de estar num lugar que as pessoas queriam ensinar mesmo, os funcionários. Então, eu não tenho o que falar. Assim, meu primeiro estágio não poderia ter sido melhor. Então eu trabalhei com criação de conteúdo, com gerenciamento de rede social, que na época Instagram acho que era, nem sei se tinha Instagram, acho que tinha, mas era bem tipo mato. Blog, SEO, e-commerce, e-mail marketing, eu já estava ali naquela área do marketing digital. E foi muito agregador para mim em todos os sentidos. E daí, com os meus 18, 19 anos, que foi essa época que eu tava nesse estágio, eu tive depressão. E foi uma época bem difícil, né? Era difícil levantar da cama. Nesse meio tempo, eu tive uma bactéria no meu estômago e eu perdi 8 quilos. Então, eu lembro que eu não conseguia comer direito. Eu lembro que a única coisa que eu conseguia comer era purê de batata. Então, assim, foi um caos essa época. Eu ia trabalhar chorando, gente. Eu lembro que eu ia no ônibus, eu ia trabalhar chorando. Foi, assim, a época mais difícil da minha vida. E isso pode ser um assunto para um outro vídeo, certo? Mas é importante falar porque foi a partir dessa fase da minha depressão que eu comecei a repensar sobre a minha vida, sobre quem eu era, sobre o que eu queria pra mim, inclusive profissionalmente. Então, eu fiquei mais um tempinho ali na agência, mas eu escolhi sair para buscar um outro lugar, porque ali eu também já não estava me preenchendo, por mais que era uma experiência legal, eu não estava me preenchendo. E daí eu fui fazer um processo seletivo na Microsoft. E eu lembro que foi um longo processo. E vocês acreditam que eu fui até a última fase? De não sei quantas pessoas que participaram, ficou entre eu e mais uma pessoa. E eu sinto orgulho de falar isso. Mesmo que eu não tenha conseguido a vaga, que eu não tenha conseguido o emprego, foi um processo muito longo que eu passei no processo seletivo. E a gente tá falando de Microsoft, não é mesmo? Então assim, o Bill, ele ia ser meu chefe. E eu nem tinha inglês. E aí eu lembro que nas fases presenciais, eu tava competindo com pessoas muito boas, muito boas. Então assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeita. Embora eu não tenha conseguido emprego, eu fiquei muito orgulhosa de mim. E uma lição que eu tirei dessa experiência que eu tive, que eu acho que foi o que me levou até a última fase,
É que eu tava ali com pessoas com várias línguas fluentes, faculdade pública, a parte técnica ali muito mais desenvolvida que a minha. Mas na hora de se apresentar, de falar da gente mesmo, eu lembro que eu fui uma das únicas, se não a única, que eu falei sobre autoconhecimento. Eu falei sobre o olhar para o ser humano, que é uma coisa que o marketing está trazendo cada vez mais, que o mundo está trazendo cada vez mais para os dias de hoje. E naquela época eu já estava estudando autoconhecimento, porque eu já tinha passado pelo meu processo de depressão e tudo mais. Então eu sinto que isso foi um dos meus diferenciais, que me fizeram ir até o final. Mas enfim, eu não passei, certo? E aí, depois de um tempo procurando emprego, eu entrei num estágio na editora Abril, que foi mais uma experiência muito enriquecedora profissionalmente, né? Não só profissionalmente. E lá eu trabalhava na área de marketing de marca, que é mais ou menos o que é o branding, né? Então eu fiquei grande parte do meu trabalho cuidando da Capricho, da marca Capricho. Eu acredito que todos vocês conheçam essa marca. Também eu tive experiências na Cláudia, na revista Cláudia, na Elle, na Boa Forma, na Cosmopolitan. Eram todas as marcas ali femininas. E eu aprendi muito sobre o que é a construção de uma marca. Todas essas marcas femininas, elas carregavam com elas, né, grandes causas, elas fincavam muitas bandeiras muito importantes que eu pude ver, eu pude conhecer, eu pude saber mais, estando ali de perto sobre todo aquele universo. Então eu tive muitas experiências boas, também com eventos, na construção de eventos muito incríveis, com pautas muito incríveis. Assim, foi uma experiência também que eu não tenho do que reclamar. Foi muito incrível a experiência que eu tive lá. E a marca que eu mais trabalhei, que eu mais tive contato, foi a Capricho, que era uma marca super gostosa de trabalhar. Então a gente trabalhava bastante com os youtubers, com os blogueiros. Eu fiz parte do desenvolvimento ali do álbum dos youtubers, que foi um grande sucesso, um grande boom. Enfim, foi uma experiência muito gostosa e eu conheci pessoas incríveis, eu tive mentoras e mentores maravilhosos. E olha, dentro da área do marketing eu não posso reclamar que eu tive chefes muito legais, pessoas muito inspiradoras, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E aqui a gente está falando ali do ano de 2016, só para vocês se situarem. E nesse período, apesar dessas boas experiências que eu tive, eu senti um grande vazio. Eu não podia negar aquele vazio. E eu ia trabalhar, mas eu sabia que aquilo não estava fazendo sentido para mim. Aquela rotina, a forma de trabalhar, o ambiente, eu não conseguia me ver ali no futuro, sabe? E aí o vazio ele ia aumentando junto com a vontade de trabalhar diminuindo. Então sabe quando você não vê sentido na coisa? Eu não via sentido. Eu sentia desânimo e já era algo ali que eu estava carregando dentro de mim já faz um tempo lá atrás. Então nesse meio tempo, né, desde a depressão, que eu já tinha começado a estudar o autoconhecimento, a ler livros, inclusive os meus primeiros livros, eu comecei a ler O Poder do Agora, eu li O Segredo, eu li Transformando o Sofrimento em Alegria, eu assistia muitos vídeos também, assisti os vídeos da Flávia Melissa, do Luiz Gasparetto. Isso tudo foi um material que me ajudou muito nessa fase difícil da minha vida e que estava me ajudando muito nesse vazio que eu estava sentindo dentro de mim. E com o mercado digital crescendo, eu lembro que nessa época eu fiz um curso que chamava Nômades Digitais. Gente, eu pirei naquele curso. É um curso que ensinava a você se tornar um nômade digital. Eu assisti o curso e falei, é isso que eu quero ser uma nômade digital, eu quero viajar, eu quero ter liberdade, eu quero trabalhar viajando. E ali eu entendi que eu queria empreender, que eu quero ter meus próprios horários. Então aquele curso foi meio que o start para eu querer empreender, foi a virada de chave. Então, eu sabia que eu queria criar um blog. Mas blog do quê? Né? Isso que eu não sabia, ainda não estava muito claro. Então, eu comecei a pensar do que eu gostava. E uma das minhas paixões sempre foi viajar, conexão com a natureza. Então, eu pensei, eu vou criar um blog de viagens. Eu quero viajar o mundo e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então,
eu criei o Abrace o Mundo. Vou colocar o link aqui para vocês verem, que eu compartilhava ali os lugares do mundo. E a ideia era eu me tornar ali uma blogueira de viagens mesmo, viajar, falar sobre as viagens, as culturas, os países. E deu certo? Não, né? Infelizmente não deu certo. E nessa época eu ainda estava trabalhando na Abril. Então, eu fui, em paralelo, fui ali me aprofundando cada vez mais no autoconhecimento, me apaixonando cada vez mais por aquilo, me desenvolvendo. E ao mesmo tempo, eu fui me conectando cada vez mais comigo mesma. E aí eu fui tendo cada vez mais certeza que o caminho era empreender. E o vazio, nesse turbilhão de coisas, o vazio ele ainda permanecia, principalmente em relação ao meu trabalho, à minha profissão. Até que em 2017 eu fiz um workshop de propósito com o Prembaba, que foi ali o momento que abriu mais ainda a minha mente. E foi nesse momento que eu conheci as mandalas, através da Maya Juricic. E nesse workshop eu fiz um grande mergulho dentro de mim. Eu voltei ali na minha infância, nas minhas habilidades. E foi nele que eu tive um insight de que o caminho era o autoconhecimento, né? Então, em seguida disso, eu já fiz um curso de alinhamento de chakras, que foi ali o pontapé para eu começar a entrar no universo holístico. Então, era aquilo, né? Eu queria seguir aquele caminho. E eu já estava com as mandalas na cabeça também. E aí eu criei um blog de autoconhecimento, que é o Kamala Blog, que eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo também. Então, ao mesmo tempo que eu me conectei muito com as mandalas, que eu comecei a desenhar, e aí eu decidi fazer o curso da Maya Juricic, e que ela também já falava bastante sobre autoconhecimento, aí eu senti no meu coração. Eu encontrei. É isso que está fazendo meu coração vibrar. E eu ficava desenhando toda hora, e no workshop eu tive um contato mesmo da minha criatividade, da minha relação com a pintura. E lembrando que nesse meio tempo eu ainda estava trabalhando na Abril, né? Eu ainda estava trabalhando na área do marketing, eu estava no meu último ano de faculdade, então eu estava ali prestes a ser efetivada e eu estava ali no meu momento de fazer meu TCC. Então eu pensei, bom, eu vou finalizar a minha formação, porque eu tô no final, eu não vou parar agora, mas eu entendi que não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra mim. Não quero marketing, não quero publicidade. E aquilo foi tão forte que eu fui lá e eu pedi as minhas contas. Dei uma de louca, com uma mão na frente, outra atrás, sem planejamento, sem organização, sem ter ideia do que era empreender e ainda mais o que era empreender com arte, né? Empreender com mandala. Mas eu fui assim, e aí eu comecei a fazer quadrinhos, né? Uma pessoa ali, um familiar ali, e eu comecei a arriscar. Criei meu Instagram de mandalas e só fui. E nessa época, meus pais até me apoiaram ali, mas é aquela coisa, tipo assim, ó, a gente não tem condição de te bancar, você tem certeza que você quer fazer isso? Sem nenhuma garantia, sem nenhum planejamento. Eu resolvi fazer, mesmo assim, né? Porque assim, eu quando coloco uma coisa na cabeça, olha, difícil tirar, é difícil colocar uma coisa na cabeça, mas quando coloco, é difícil. E aí foi o meu erro, né? Se você me perguntar, você se arrepende de ter feito isso? Não, eu não me arrependo. Porque eu sabia o quanto eu estava infeliz e o quanto esse movimento mudou a minha vida da água pro vinho. Mas que eu fui responsável, eu fui. Que eu fui precipitada, eu fui. Eu poderia ter esperado um pouco, estudado mais sobre empreender, sobre criar um negócio. Eu poderia ter esperado um pouco para criar uma reserva de emergência, para ter dinheiro para investir no meu negócio, mas não fiz desse jeito. Eu fui indo aos trancos e barrancos e o dinheiro que eu ganhava no quadrinho eu comprava no material e assim foi indo, né? Aos trancos e barrancos mesmo. E o que me ajudou muito no início foi que, nesse momento que eu pedi as contas, eu comecei a fazer eventos também. Então, fazer recepção, essas coisas. Então, era algo que não era fixo, né? Eu conseguia organizar ali os horários e eu conseguia fazer um bom dinheiro com os eventos. Então, nesse meio tempo, enquanto eu não estava fazendo evento, eu estava fazendo as minhas mandalas. E eu não tenho o que falar. As mandalas, elas trouxeram
vida para a minha vida. Elas preencheram o vazio que eu estava sentindo. Então, sabe aquela sensação de você acordar feliz, de você sentir mesmo amor pelo que você está fazendo? Era assim que eu estava me sentindo. Por isso que eu fui responsável, mas ao mesmo tempo eu estava ali, eu estava bem. Internamente eu estava bem. E eu uni ali o autoconhecimento e as mandalas. Então, eu criava mandalas personalizadas, onde a pessoa me falava a energia ali que ela estava precisando. Eu já estava ali bem dentro desse universo energético também, dos chakras e tudo mais, e eu criava a mandala em cima daquilo. Então, era um trabalho muito profundo, muito sutil, e era um trabalho espiritual também. E aí, vocês lembram que eu falei do Kamala Blog, que era o blog de autoconhecimento que eu criei? Pois é, não deu certo, né? Eu desisti dele, e também porque as mandalas começaram a andar. Então, elas começaram a tomar conta do meu tempo mais do que tudo. Mas o autoconhecimento ali, ele sempre seguiu presente. Eu sempre estudei muito sobre isso, e aí eu comecei a fazer muitos cursos, né? Porque no fundo, lá no fundo, a minha primeira motivação sempre foi o autoconhecimento, sempre foi trabalhar com autoconhecimento. Então, eu sabia que era isso, e eu sinto que as mandalas, elas foram uma ponte para esse caminho. Então, em paralelo com as mandalas, e eu fui fazendo os eventos, e aí eu fui fazendo formações. Eu fiz formação de Theta Healing, o DNA básico, eu fiz curso de astrologia humanista psicológica, fiz curso de terapia com os cristais. Então, quem é terapeuta holística, acho que sabe como é. Você vai fazendo, e você quer fazer mais, você vai se aprofundando, aí vai fazendo um, vai fazendo outro, e vai dando vontade ali de fazer um monte, né? Porque você vai entrando em contato com tanta informação valiosa, né? Tantas técnicas incríveis, que é um caminho sem volta. E aí as mandalas, elas começaram a crescer, até que chegou um momento que eu não precisava mais fazer os eventos, né? Eu fazia mandalas em madeira, em quadro, fazia mandalas em parede, e aí eu comecei a ganhar meu espaço ali no mercado das mandalas, e eu enviei mandalas para o mundo todo, né? As encomendas, elas chegavam cada vez mais, e com esse crescimento, muitas pessoas começaram a me procurar para saber sobre materiais, sobre como eu fazia mandala. Então tinha mais gente me procurando, perguntando sobre como eu fazia do que querer a mandala em si. Aí eu comecei a ver ali uma nova oportunidade de trabalho, que era o do ensinar. Então, em 2018, 2019, o mercado de cursos online, ele já estava crescendo, e aí eu decidi criar o meu curso online, né, de mandalas, que foi a jornada criativa com as mandalas, onde eu ensinava, né, a criar mandalas, e sempre através da linha do autoconhecimento. Foi um curso muito gostoso de fazer, foi uma experiência muito boa, e eu amava ali, eu peguei gosto na hora da criação das aulas, e eu comecei a me enxergar ali como professora também, né? Eu me vi tendo a habilidade de ensinar também. E eu não tive grandes resultados com o curso, faltou ali estratégia de venda principalmente, que sempre foi uma dificuldade minha. Mas eu tive a oportunidade de ensinar alunas incríveis, que inclusive se tornaram grandes amigas minhas na minha jornada. E aí, 2019, aí chegou 2020, chegou a pandemia, e aí eu comecei a sentir novamente aquele vazio. Mas não um vazio como eu estava sentindo antes, mas era uma sensação ali de eu posso entregar mais, eu tenho mais para oferecer. Eu não sei mais se só as mandalas estão me preenchendo. E em paralelo disso, a minha vontade de ser terapeuta ficava cada vez mais forte dentro de mim. E você pode perguntar, mas você já estava estudando lá atrás, desde que você teve depressão em 2016, 2017, por que você não começou já a trabalhar com isso? E isso eu conto pra vocês um pouco nesse vídeo anterior desse, né? Eu vou colocar aqui o card para vocês assistirem, que eu conto um pouco em relação a esse processo, que eu nunca me senti pronta para ser terapeuta. Eu nunca achei que eu fosse capaz de ser terapeuta, ou iluminada o suficiente para isso. E isso foi o que me barrou por todos esses anos, porque eu poderia muito bem aliar as duas coisas, aliar as mandalas, aliar as terapias, colocar tudo junto com o autoconhecimento, mas faltou ali confiança da minha parte.
E como eu não consigo ficar num lugar onde que eu não caibo, né, aquilo começou a me incomodar em 2020 e eu comecei a investigar, né, para onde eu quero ir, porque as mandalas, elas eram a minha vida. Então eu não me via fazendo outra coisa. Então aquilo foi uma coisa que me deixou um pouco confusa em questão de identidade. Então, né, exploradora que sou, eu pensei, vamos pensar uma outra forma de trabalhar com as mandalas. Por que eu não começar a tatuar? Muita gente me procura para fazer o desenho, para tatuagem, por que não tatuar também? Aí eu tive uma oportunidade incrível de ser aprendiz com um tatuador chamado Brian Gomes, num estúdio muito legal lá em Pinheiros. E o trabalho, ele era inclusive muito além da tatuagem. Era um trabalho espiritual ali, a forma como ele fazia. Então foi incrível ter essa experiência de ir lá, de conhecer a rotina de um estúdio de tatuagem, o processo criativo. Eu aprendi muito lá, mas por mais que tivesse sido muito legal a experiência, aquilo não vibrou no meu coração. Então, e aí nesse momento que eu tive essa experiência, foi logo no começo de 2020, e foi quando explodiu a pandemia, em março, e aí eu fiz essa reflexão e eu entendi que não era, né? Eu tentei ali, mas eu já desisti, eu entendi que não era aquilo. E o vazio continuava. E aí eu comecei a pensar, aí eu falei, bom, vou expandir o meu mercado com as mandalas, né? Se não rolou com as tatuagens, vou criar um e-commerce. Vou vender produtos holísticos que vai juntar esse meu gosto, que tem a ver com autoconhecimento, com a terapia holística. Vou fazer mandalas à pronta entrega para conseguir expandir ali, como, né, em relação às mandalas. E quem sabe que não seja isso, né? Que eu volte ali a me preencher, diversificar um pouco, porque eu preciso de movimento. Eu sou uma pessoa que eu preciso de movimento. E tudo isso são coisas alinhadas ali com a minha essência, então, né, com o que eu vivo, então vamos lá, vamos tentar. E lá fui eu. Criei o site, preparei tudo, né, para construir isso. E adivinhem, tendo a experiência ali de ter um e-commerce, toda a dinâmica que é ter uma loja online, né, toda a logística, que não é nem um pouco simples, né, ter uma loja online, eu parei e pensei, Camila, lá atrás, no início disso tudo, a primeira coisa que você buscou, a sua motivação foi a liberdade, foi querer viajar. E com o site, vendendo produtos físicos, inevitavelmente você vai ficar um pouco presa, principalmente no início, quando você não tem equipe, né? Você vai ficar presa num lugar. E não era aquilo que eu queria, era ia completamente contra aquilo que eu queria. Então, eu comecei, né, a ter uma crise, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Por que eu tô me sentindo assim? Eu tô perdida, eu tô pulando de galho em galho, qual que é o meu caminho? Né? E nesse meio tempo, né, assim, todas essas loucuras ali, eu tava sempre ali nos meus estudos, nunca parei de estudar autoconhecimento, de fazer formação, até que eu passei por um programa de propósito com uma amiga minha, muito querida, a Clara, que ali foi muito profundo e foi mais um grande divisor de águas na minha vida. Isso aconteceu nessa época ali um pouco antes da pandemia, e foi através desse programa de propósito que eu senti que estava ali escancarado na minha frente, que eu estava procurando de galho em galho, mas estava ali bem na minha frente desde o início, que eu precisava me entregar para o autoconhecimento e que era a hora de criar coragem, né, gerar confiança e começar com isso. E que esse caminho em direção ao empreender, ele foi a motivação inicial, foi a motivação por trás das mandalas, né, o caminho do autoconhecimento, e que eu já tinha conhecimento, eu já tinha experiência, eu já tinha bagagem, o bastante para começar a trabalhar. Porque já estamos falando aí de 2020, e eu comecei lá em 2016, 2017. Então, eu fiz o treinamento para me tornar uma facilitadora de propósito, para fazer o que eu tinha passado,
fiz uma formação de radiestesia e eu também fiz um manoterapeuta, que é uma metodologia de tratamento energético espiritual. Esse combo que eu fiz nesse meio tempo foi o que me deu esse impulso, né? Foram formações muito profundas que me trouxeram ali muita segurança de que tinha chegado a hora e que aquele meu vazio, na verdade, era um transbordar. Na verdade, não é que estava vazio, é que eu precisava colocar aquilo para fora. Eu precisava colocar todos aqueles anos de estudo para fora. E aí eu decidi que eu ia começar a atuar como terapeuta, né? Mas nesse início eu não iria me desfazer das mandalas. Eu ia fazer em conjunto com o meu trabalho com as mandalas. Eu cheguei a criar um perfil chamado Mila Inspira. Quem me acompanha aí passou por essa fase, mas eu entendi rapidamente que era melhor eu unir as duas coisas. Então eu comecei a inserir os conteúdos e os serviços, né, de autoconhecimento dentro do Instagram das mandalas. Mas foi um teste ali que ao longo do tempo, um teste de 3 meses, eu fui entendendo que por mais que as mandalas tivessem a relação com o autoconhecimento, aquele público que eu tinha construído com as mandalas, ele não se interessava por aquilo. E depois de muita reflexão, porque não podemos esquecer que isso tudo acontecendo na pandemia, né, gente? Não podemos esquecer esse detalhe. Muita conversa interna, eu entendi que era hora de me entregar 100% no meu trabalho com autoconhecimento. E foi uma das decisões, assim, mais difíceis da minha vida, porque as mandalas, elas mudaram a minha vida. Elas me tiraram da depressão, tiraram daquele vazio que eu estava sentindo. Elas trouxeram sentido para mim. Elas me mostraram como que é possível trabalhar com o que você ama? Trabalhar com prazer ali, né? Trabalhar não precisa ser chato. E aí eu me reconhecia ali naquele lugar. Era a minha identidade aquilo. Então vamos dizer assim, eu não me via sem ser a Mila Mandalas, né? Então eu tava tendo uma crise ali com essa decisão. Mas eu entendi, ao mesmo tempo eu entendi que tinha chegado a hora de encerrar esse ciclo, né? Para iniciar um novo ciclo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, há 1 ano que eu fiz essa transição e nesse meio tempo eu também fiz a transição de cidade, mudei de cidade. Então, assim, foi uma grande mudança mesmo, foram momentos de grandes decisões que eu tomei na minha vida. E aí eu fui encerrando aos poucos com as mandalas, né? Até pouco atrás eu ainda aceitava algumas encomendas digitais, mas eu encerrei o ciclo com as mandalas e eu me entreguei ao meu trabalho como terapeuta e como mentora de autoconhecimento. E nesse momento de transição, desse 1 ano para cá, em paralelo com as terapias, eu pegava, né, alguns freelas de marketing, de branding, porque toda transição, nada acontece explodindo. Então eu entendia que eu precisava ali pegar alguns trabalhos fora as terapias para conseguir estar ali também me manter, né? Até que o meu trabalho como terapeuta, como mentora de autoconhecimento crescesse. Porque, gente, é uma questão de construção, tudo é uma construção. As mandalas foram uma construção. Então, quando eu escolhi também fazer essa decisão, eu sabia que eu precisaria também fazer algumas escolhas por trás, né? Alguns trabalhos nos bastidores que eu precisaria voltar ali para o marketing, que não era uma coisa que eu sei que às vezes eu não quero, mas que para fazer nesse momento de transição era necessário, né? É necessário. E aí, gente, eu fui no escuro mais uma vez, fui sem saber muito como eu gostaria de atuar dentro do mercado do autoconhecimento, mas uma coisa eu sempre soube. Eu queria ensinar e eu queria compartilhar autoconhecimento. Isso era a minha certeza que eu tinha desde adolescente, que é o que me preenche profundamente, que preenche a minha alma. É ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a se reconectarem com a sua essência, como eu me reconectei, como eu tenho me reconectado até hoje, né? Isso é o que faz meu coração vibrar. E eu nunca vou esquecer, quando eu fiz um exercício no programa de propósito que eu fiz, que eu respondia, sabe aquela pergunta? E se não existisse dinheiro, o que você gostaria de fazer? E eu falava que eu queria ajudar as pessoas a se reconectarem, a se conectarem com a sua essência. E quando eu comecei a escrever, não só isso, né? Mas escrevendo o texto,
Eu comecei a chorar, eu chorava, porque ela é aquela sensação de é isso, né? Quando a motivação ela vem do espírito, quando vem do coração, a sensação é essa, é de um servir. É difícil de explicar. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas é assim que eu me sinto quando eu falo sobre autoconhecimento, quando eu compartilho sobre autoconhecimento. E cá estamos, né? Hoje eu sou terapeuta holística, eu sou professora e mentora de autoconhecimento e eu falo que eu sou uma eterna buscadora de mim mesma. Por isso que eu chamo vocês de buscadores, porque eu acredito que todo mundo que está nesse caminho é um buscador. Então, dentro do que eu ofereço, né, como trabalho hoje dentro do autoconhecimento, das terapias, eu ofereço um curso online que chama Oceano de Prosperidade, que é um curso sobre autoconhecimento, que é um curso sobre você reconhecer o seu valor e você se alinhar com esse fluxo, de modo que isso vai reverberando em todas as áreas da sua vida. Então você vai construindo essa prosperidade em todas as áreas da sua vida a partir da sua conexão de dentro. Eu também ofereço a jornada, que é a jornada O Voo, que é um trabalho ali terapêutico, energético, que eu criei, um método que eu criei, onde eu guio você na jornada do autoconhecimento durante 2 meses, individual, personalizado, com encontros mensais, aliando ali a harmonização energética na mesa radiônica e também trazendo exercícios práticos, porque isso é um dos meus pilares no meu trabalho, é o autoconhecimento na prática. E em breve eu vou abrir a minha agenda de atendimentos como facilitadora de Mahalila, que é um jogo terapêutico de autoconhecimento. E eu tenho aí mais alguns projetos futuros muito especiais que em breve eu vou compartilhar com vocês, além de oferecer aqui o meu compartilhar, que é o que eu mais amo, que são os meus conteúdos aqui no YouTube, no Instagram. Então, caso você queira saber mais sobre os meus cursos, sobre os meus serviços, fique à vontade para acessar os links aqui abaixo na descrição, onde você pode encontrar mais informações. E se você quiser também entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, que eu posso tirar todas as suas dúvidas. Ufa! E é isso, né? Enfim, essa é a minha jornada profissional até o momento. E eu sinto muita honra e muito orgulho do caminho que eu percorri até aqui e tudo que ainda está por vir e que eu vou construir aqui junto com vocês. E o que eu posso te dizer, com toda a minha experiência, é que você viu, né? Houve muitos erros, muitas desistências, muitos obstáculos no caminho, e isso sempre vai existir. Então, se hoje você está se sentindo perdida profissionalmente, um conselho que eu te dou é: explore. Você não vai saber o que você quer, você não vai saber no que você é boa, o que te preenche, até que você viva aquilo na prática, que você experiencie, que você teste, que você passe pelo processo, que você passe pelas experiências, porque sem passar por experiência, você não vai entender o que de fato te preenche, o que preenche o seu coração, o que você está disposta porque os desafios eles vão existir, gente. Em qualquer coisa na vida, principalmente na área profissional, no nosso trabalho, não é tudo flores. Principalmente empreender, não é tudo flores, é muito desafiador. Mas quando você faz algo que está alinhado com a sua essência, aquilo passa a ser um processo mais leve, você consegue lidar, porque existe uma motivação por trás maior, uma motivação que vem do seu espírito. Então, explore, persista, se autoconheça e não fica pensando ali, eu espero que isso dê certo, isso eu acho que não vai dar certo. Não, faça dar certo. Faça até dar certo. Certo? Então, é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é bom que vocês conhecem um pouquinho da minha jornada profissional. E vocês que assistem, que engajam, que confiam no meu trabalho, saiba que vocês são muito importantes na minha jornada profissional. Eu sou muito grata e é sempre uma honra ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.